Bom, para fazer esse desenho eu usei praticamente só 3 lápis de cor, só no olho dele que eu joguei um azul, porque eu ainda tinha acabado de começar o desenho e eu não sabia bem qual lápis usar. Mas depois que eu terminei o olho e fui fazendo a roupa dele, eu usei 3 lápis só. Eu usei o cinza da Faber-Castell da Super Soft. Eu gosto muito desse cinza, eu acho que ele tem uma cor que fica muito boa. Eu usei um cinza com um toque de azul escuro, bem fraquinho. E usei o preto. O preto eu usei o da Tris Megasoft. Eu não sei, mas eu não gosto muito do preto o da Super Soft. Eu gostei mais desse da Tris. Daí eu usei só esses três para fazer a mistura. De tons ali na máscara eu tava usando esse azul escuro, mas quando eu depois resolvi não usar e fiquei só fazendo uma mistura entre o preto e o cinza. Essa parte da máscara, confesso que foi muito chato de fazer, porque eu ainda não sabia bem como que eu ia fazer e fui testando para ver de qual jeito ficava melhor. E a hora que eu comecei essa máscara, eu já tinha me arrependido um monte de ter feito esse desenho. Daí fui fazendo e eu não gostei. Eu tentei fazer essas linhas no meio com posca, só que eu não gostei do jeito que tinha ficado. Daí eu pintei tudo de cinza e fui fazendo as linhas com a borracha elétrica. Eu não quis deixar os espacinhos porque essa folha que eu tava usando era uma folha muito ruim. Ela era cheio de textura, cheio de bolinha, daí ficava tudo, não dava para passar o lápis fraco, que ele ficava tudo marcado. E isso me atrapalhou muito no desenho, fez eu demorar demais em algumas partes que não precisava tanto. Mas mesmo assim, eu não quis começar tudo de novo, porque eu já tinha feito um bom tanto. E daí, nessas partes da linha, como eu expliquei, eu passava o cinza bem forte e apagava com a borracha elétrica para ele ficar só com um toquezinho de cinza, assim, não ficar bem branco. Daí, com a borracha elétrica, eu uso em todos os desenhos, eu faço isso de pintar e passar borracha elétrica só para ele ficar com um fundinho da cor, assim, bem pouquinho. Ainda mais nessa folha que não dava para passar o lápis fraquinho, porque ele ficava tudo marcado. Daí assim com a borracha elétrica ele ficava bem do jeito que eu queria. Daí eu fiz uns detalhes com posca no cantinho para dar mais sensação de brilho, para dar mais detalhe. A partir dessa parte o desenho já foi ficando mais fácil porque eu já peguei bem o jeito que eu ia fazer o desenho inteiro. Aí basicamente eu só pintei de preto e fui fazendo mais sombrinha nas partes. Eu nunca gosto de, como vocês vão reparar nesse desenho, eu não gosto de pintar e deixar ele... Eu sempre faço uma sombrinha para ele não ficar bem marcado onde que parou ali, porque depois ele pode atrapalhar e a sombra não ficar tão perfeita. Daí fui fazendo com cinza na parte que tinha mais luz. Só fui jogando um pretinho para disfarçar o degradê, para não ficar marcado. O braço dele, a hora que eu fui começando, até que não tava, mas a hora que chegou na metade ficou tão ruim de fazer, meu Deus do céu, eu não aguentava mais pintar quadradinho por quadradinho. Daí fui mesclando, primeiro eu fazia uma camada de preto, depois eu passava o cinza azulado e eu jogava um cinza por cima nas partes mais claras e depois eu voltava com o preto para deixar escuro, praticamente nos cantinhos dele eu jogava um preto ali para dar mais sombra. E fui fazendo isso quadradinho por quadradinho, até eu não estar nem enxergando mais direito, que eu só conseguia ver esses quadradinhos da roupa dele. Fui pintando as partes que eram mais escuras do desenho, que era com preto ali, era muito bom de fazer. Mas as partes que era clara, por a folha ser ruim, meu Deus do céu, eu levava o dobro de tempo para fazer, sendo que era mais fácil ainda. E quem puder já se inscrever aqui no canal, deixar um like, comentar o que achou do desenho, comentar aí quem tá ansioso pro filme. Eu tô gravando esse áudio pro vídeo dia 13 de dezembro. Eu já tô com os ingressos comprados faz 2 semanas já pra pré-estreia dia 15. Falta só 2 dias pra assistir o filme. Se não aparecer esses malditos Homem-Aranha, olha, eu não sei o que eu faço. Já comente aqui embaixo também se você acha que eles vão aparecer, se não vão. Ainda quando eu tava fazendo essa parte, tava muito
foi a pior parte do desenho pra mim, porque eu ainda não tava gostando 100% do resultado, eu tava sentindo que podia ficar melhor, e eu tava pensando já em desistir desse, começar outro em outra folha melhor, mas já tinha muito, eu tinha uma semana só pra gravar esse vídeo, não ia dar tempo, daí eu tive que continuar, e fui me esforçando ainda mais pra ficar do jeito que eu queria, porque tava muito ruim de fazer esse desenho nessa parte. Esses quadradinhos era muito complicado. A cada um quadradinho que eu pintava, eu ficava lixando a ponta pra ela se manter fininha, porque os quadradinhos eram muito pequenos. Mas a hora que eu terminei essa parte do braço dele e eu fiz as linhas no meio, eu já senti uma diferença muito grande no desenho. Quando eu fiz os detalhes com a borracha elétrica no meio dos quadradinhos, como se fosse para dar a textura da roupa dele. Daí eu já fiquei mais animado para continuar esse desenho, mas no começo foi muito difícil. Daí pintei de cinza, fui fazendo com a borracha elétrica as linhas, fiz uma sombrinha com cinza, depois passei uma caneta gel branca nos cantinhos para dar esse aspecto mais realista. Gostei muito do resultado da hora que chegou nessa parte, fiquei mais animado para continuar. A mão dele, como todo mundo sabe, geralmente as pessoas têm muita dificuldade na hora de fazer mão, mas nessa referência que eu estava usando, a mão dele estava bem fácil, não tive dificuldade nenhuma para fazer. Só antes, eu sempre faço isso, eu faço de lápis o esboço e depois eu apago ele até ele ficar quase não aparece mais o lápis embaixo, e depois que nem esse, como o tom mais claro que eu estava usando era o cinza, daí eu pegava o lápis cinza e marcava de novo o esboço, só que com o lápis bem fraquinho, porque é ruim deixar o esboço de lápis, porque às vezes quando você vai pintar, que nem uma parte clarinha, ele fica marcado por baixo, e para você tirar você vai ter que apagar tudo de novo. Daí eu já evito isso e já faço o esboço com o lápis, um lápis bem fraquinho, só para ficar bem marcado. Os detalhezinhos, que nem eu tava fazendo com a borracha elétrica, foi um pouco complicado porque era muito pequeno. A maioria eu fiz daí com a caneta gel. Fui dando uma retocadinha no canto, por causa que como ali tinha muita luz, fui fazendo com a posca. Que nem você deve estar se perguntando por que eu tô usando a caneta gel e a posca junto. Porque a posca, ela tem uma cor muito forte. A tinta dela é muito forte, então fica mais clara que a caneta gel. A caneta gel, se você passar no cinza, ela fica um pouco mais clara que a posca. Parece que você passou um lápis branco. Daí a posca eu usava onde tinha muita luz e a gel eu usava onde tinha que ficar com mais um aspecto de cinza. A parte do abdômen dele foi muito chata de fazer também, porque ali tinha bastante luz e era muito claro. E como eu falei, essa folha, as partes claras eram as piores de fazer. Fui fazendo sombra, jogando os detalhes com borracha elétrica, posca, até ficar do jeito que eu queria. Essa parte foi bem complicada de fazer por causa que os quadradinhos, que nem no braço e na máscara, eles estavam tudo alinhadinho, tudo um do lado do outro. Na parte do abdômen, meu Deus do céu, eles estão tudo invertido. Foi bem complicado para fazer, mas gostei do jeito que ficou. Me surpreendi comigo nessa parte e não achei que ia ficar tão boa assim. Daí fui fazendo os detalhes, uniforme, posca, borracha elétrica. A hora que chegou na perna já estava muito fácil de fazer, porque eu já tinha pegado bem o esquema dos tons que eu ia usar. Primeiro eu já usava preto, eu já sabia mais, eu já estava acostumado já com essa sequência de tons. Daí fui fazendo, daí o desenho foi bem mais rápido. Eu tava achando que nem na máscara, eu levei 1h20 para fazer a máscara. Eu pensei, nossa, esse desenho vai ter umas 15 horas de vídeo. Daí fui indo, a hora que chegou nas pernas, ele tava com uns 5 horas, 6 horas de vídeo. Daí
Em 2 horas eu consegui fazer as 2 pernas e a pedra que ele tá em cima, porque eu já fiz bem mais rápido. E esse desenho não teve segredo. É primeiro o preto, depois o cinza, depois o cinza, né, com o tom de azul, depois o preto e depois aquele cinza mais claro na parte mais clara do desenho, onde tem mais luz. Não teve segredo nenhum. A única dificuldade desse desenho é o uniforme dele por causa desses quadradinhos. E na verdade ele não é tão ruim de fazer, por causa da folha pra mim foi a pior parte. Mas sem dúvida a minha maior dificuldade foi os quadradinhos. Depois de marcar já onde vai ir, já fui passando cinza para já vir com a borracha elétrica e já ir finalizando. Ó, como vocês podem ver, ele já fui conseguindo fazer bem mais rápido que antes. A parte que eu fui fazer a cabeça, o braço. Daí fui fazendo os detalhes com posca. Aí eu tinha feito com posca o pé inteiro, só que eu achei que depois ele ficou muito branco, não tava tão real assim. Eu olhava assim e pensava, nossa, mas tá estranho. Depois eu resolvi fazer uma sombra. Peguei o preto, que eu fiz os detalhezinhos do pé. Daí peguei e passei o preto em cima de umas partes para dar mais sensação de sombra. E ficou muito melhor, ficou bem do jeito que eu queria. Ó, e que nem nessa parte que eu fui fazer essa pedra que ele tá em cima, como vocês podem ver, se eu passasse o lápis fraco, ele ia ficar desse jeito, cheio de textura, cheio de bolinha. E daí no uniforme dele ia ficar estranho, mas como aí ele tava em cima de uma pedra, eu decidi fazer desse jeito mesmo. E gostei de como ficou, achei que ia ficar melhor. Fui fazendo, passei várias camadas até ficar do jeito que eu queria, com essa textura. Foi bem chato de fazer, mas ficou bom. Se eu tivesse feito o uniforme, se eu não tivesse feito aquele jeito de pintar e depois vir com a borracha elétrica para ficar mais claro, ele ia ficar da textura dessa pedra, ele ia ficar tudo cheio de bolinha, ia ficar muito estranho. Essa parte da perna não teve segredo também, só pintei de preto, fiz uma sombrinha ali. Daí fui fazer a mão dele. Essa mão foi mais fácil que a outra, porque ela tava um pouco escondida atrás da perna. E daí ficou bem mais fácil pra mim fazer. Quando eu tava nessa parte do desenho, eu falei que eu tinha uma semana pra fazer, porque eu praticamente tô morando em 2 cidades e eu só posso gravar eu desenhando quando eu tô em uma. E eu tava lá e eu tinha uma semana que eu ia precisar voltar pra cidade que eu tô. E daí eu tinha uma semana, eu terminei esse vídeo, aí já era domingo de tarde e eu ia voltar na segunda de manhã pra cá. E eu precisava estar com esse desenho pronto. A hora que chegou nessa parte, era domingo de tarde já, eu não parei de desenhar porque eu precisava terminar o quanto antes esse desenho. E fui fazendo com a pressa que eu tava. Fiquei com medo de não conseguir fazer tão bonito por causa do tempo ser curto, mas eu desenhei muito e muito para conseguir terminar esse vídeo a tempo para postar aqui para vocês. Então, por favor, se puder, já dá um like aí no vídeo para ajudar o serviço que eu tive, que não foi fácil, já vai me ajudar e muito. Eu vou tentar, como esse é o primeiro vídeo do canal, eu vou tentar postar pelo menos um vídeo a cada 2 semanas, assim, conseguir postar mais frequente. Só que até fevereiro vai estar um pouco complicado isso, porque eu tenho muita coisa pra fazer. E eu faz uma semana que eu não consigo desenhar e eu já tô ficando louco, porque eu não tô acostumado a ficar tanto tempo sem desenhar. Eu desenho todo dia, não tem um dia que eu não desenho, não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é de madrugada. Eu vou desenhar porque eu não consigo ficar sem desenhar, já virou um vício pra mim. Aí já tava quase no final do desenho, já tava gostando muito
todo o resultado que ele ficou. Fui fazendo os últimos detalhes ali com sombra. Passei a borracha elétrica, a posca. E ali eu já estava feliz que já estava acabando e eu tinha conseguido cumprir o meu prazo. É uma dica que eu vou dar pra vocês aqui de sempre pegar a borracha e apagar a folha inteira que ficou em branco, porque sempre fica manchado de lápis. E quando você apaga, dá muito mais, o desenho fica muito mais bonito, dá mais destaque pra ele. Eu sempre vejo fotos de gente no Instagram postando que dá pra ver que tem a mancha de lápis, que era só passar uma borracha que já ia dar uma diferença grande. Então é uma dica que eu já vou deixar aqui pra vocês no final do vídeo.